queria convidar você a fechar seus olhos mais uma vez. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu tens sido um Deus fiel, como sempre. E o que nós te pedimos, Senhor, é que tu nos abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na penúltimo domingo da nossa série que fala sobre a Bíblia. E a Bíblia é o combustível da alegria cristã, como nós temos falado aqui. Desde o início do ano, a nossa série de pregações é a mesma, apesar de mudar de nome, é a mesma coisa, em busca da felicidade. E nós somos pessoas que não é porque nós somos crentes que nós devemos deixar de buscar de ser felizes. Pelo contrário, buscar ser feliz é um atributo de um homem e de uma mulher de Deus. É uma coisa muito especial. Deus nos fez, nos criou para ser feliz. Então, se você é crente, você tem esse direito, tem esse atributo de Deus. Não buscar ter momentos, como a Bíblia diz, de vale da sombra da morte, como nós falamos sempre. Isso acontece. Mas viver no vale da sombra da morte todos os dias não é coisa de crente. A palavra de Deus diz no mesmo salmo, que fala do salmo, né, do vale da sombra da morte, ela fala: bondade e misericórdia me seguirão. Quantos dias? Todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, a vida do crente é uma vida de felicidade, de bondade, de misericórdia. É assim que nós acreditamos, assim que a Bíblia prega. E a Bíblia faz parte disso. A Bíblia é esse combustível, é o que bota a gasolina para você entender. No domingo passado eu queria só lembrar, domingo passado, hoje e domingo que vem, nós vamos falar de benefícios de quem lê a Bíblia. Benefícios de quem vive uma vida debaixo da palavra de Deus. Não necessariamente sobre uma coisa ou outra. E como a gente fez domingo passado, mais uma vez, hoje e domingo que vem, no encerramento da série. Aliás, no domingo que vem a gente vai ter uma galera que vai dançar aqui, que é muito maneira. Então eu não perderia, se eu fosse você, e convidaria alguém, porque é uma galera muito de Deus que vai estar aqui com a gente para encerrar a série. Mas como não vai ser diferente de domingo passado, não é o pastor Gustavo que prega, é a Bíblia que vai pregar. A gente vai ler tanto texto bíblico aqui, e a gente vai entender que é a Bíblia que está falando isso para a gente, porque ela é nosso combustível. O que a gente falou no domingo passado foi: a Bíblia é a nossa vida, ela nos dá uma vida longa, uma vida física, uma vida espiritual. Se você não estava aí, pode ver na internet. Segundo lugar, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Isso é um dos pilares de uma conversão genuína. E ouvir pode ser ler, pode ser ouvir com o ouvido, pode ser recitar, pode ser cantar a palavra de Deus. Nós falamos também no domingo passado que Deus concede do seu Espírito Santo pela palavra dele. A Bíblia diz que a gente tem que estar cheio do Espírito Santo, e uma das formas de estar cheio do Espírito Santo é conhecendo a Bíblia, é lendo a Bíblia. Amém? Quem estava aí no domingo passado ouvindo sobre isso, hoje nós vamos falar sobre mais 3 coisas. A primeira delas é uma coisa tão necessária nos dias de hoje, tão necessária, que a gente precisa dela. A Bíblia dá esperança. Como nós precisamos de esperança. Nós vivemos num mundo hoje em dia, a gente liga a televisão, a gente abre o jornal, a gente começa a conversar no nosso trabalho, e tudo que a gente não tem é esperança. Dizem que a esperança é a última que morre, mas dizem que a esperança já foi embora do Brasil mesmo há muito tempo, já pegou uma passagem, foi para os Estados Unidos, para a Europa, é o que estão falando por aí, que a esperança já saiu daqui, e que aí, não tem mais como, está cada vez pior, cada vez descobre mais coisa. Esperança, meus irmãos, é fundamental, sempre foi, mas nos dias de hoje, nos nossos dias, parece que é mais ainda. Esperança econômica, esperança política, esperança na segurança. Você anda pela rua, eu estava vendo um vídeo, é engraçado, as pessoas botam no Facebook como se fosse, eu fico imaginando, na época de César, no Império Romano, o pessoal ia para se divertir aonde? No Coliseu, para ver gladiador matando gente, ou sendo morto pelas feras, não é isso? Aí hoje, o povo, que coisa louca, o povo se diverte, ou então acompanha vídeo no Facebook de pivete assaltando gente no centro da cidade.
Eu passei um dia desse, eu estava nessas visitas ao Facebook que você faz assim, que você dá aquela rolada e vê muito um monte de coisa. Uma delas parou um vídeo lá, e o vídeo ia contando assim, 1, 2, 3, 4, 5, e quando chegou no 15 eu cansei de ver e parei, de roubos na Cinelândia. Não sei o que, como é que o cara faz. E cara, é impressionante, os caras são abusados, os caras chegam, eles ficam te olhando, você sabe que ele vai tentar te roubar, o pessoal já está virando gladiador, entendeu? A Cinelândia em algum momento já está virando praça de gladiador, porque você chega ali, você fica olhando pro cara, o cara olha para você, você sabe que ele vai tentar te assaltar. O Mário Jorge, acho que foi o Mário Jorge essa semana, que postou um vídeo no YouTube, no Facebook, dizendo, como é que ele falou? Eu fui corajoso o suficiente para segurar meu celular em pé no centro da cidade para filmar o novo trem que inauguraram e não fui roubado. Eu falei, cara, olha só que motivo de comemoração. Tipo, eu segurei o meu celular durante 20 segundos no centro da cidade e não fui roubado. Falei, cara, que loucura. Essa é a cidade que está aí. Eu estou com meus amigos, né, que eu apresentei hoje de manhã, o João, a Gisele, um casal de missionários, está indo para a França ano que vem, eles estão com a gente aí, eles são de São Paulo, e eu falei, Gisele, fica tranquila, que o Rio não é essa loucura que você tem ouvido falar, não. E eu falo com ela, faço uma propaganda do Rio. Não, Gisele, o Rio é tranquilão, o Rio é uma cidade maravilhosa. Aí de noite eu vou para o meu quarto, Senhor, pelo amor de Deus, não deixa nada acontecer, Senhor, porque eu não posso fazer propaganda. Senhor, por favor, guarda até amanhã, Senhor, até amanhã, segura a gente aí, ela não pode ver nada para levar uma boa impressão, né, irmão, para São Paulo. O Rio é uma cidade maravilhosa, não tem assalto, não tem nada, entendeu? Mas enfim, meus irmãos, a gente está precisando de esperança. A gente está precisando de esperança na nossa teologia. As igrejas têm pregado tanta coisa, e pastor brigando com pastor, e a gente está precisando de esperança até quando vai ouvir uma pregação. Você começa a ouvir uma pregação com medo, sabe, aquele negócio igual montanha-russa, você segura na cadeira assim, aí o cara começa, onde que ele vai agora? Senhor, não deixe ele falar besteira, por favor, em nome de Jesus. Você fica preocupado com as besteiras que a pessoa pode vir a falar. A gente está precisando de... É verdade, né? A gente está precisando de esperança num cenário terrorista que a gente vive por aí. O que eu mais ouço falar são pessoas desesperadas com as Olimpíadas, porque o Brasil não está preparado, e a gente vê uma boate na Flórida e de repente entra um cara lá e assassina 30 pessoas. A gente está precisando de esperança em tudo, na nossa ecologia, no mundo que está clamando, o planeta está clamando por socorro. Fé e esperança são quase sinônimos na Bíblia. E a Bíblia diz lá em Hebreus que a fé é a certeza das coisas que se esperam, que não se veem. Sem essa esperança no futuro, a gente vai ficar desanimado, deprimido, e nossa alegria vai embora. Você quer buscar felicidade? Você precisa buscar esperança. Se você não tem como encontrar esperança, você não vai ser feliz. Porque você vai olhar para o jornal e você vai acreditar mais no jornal do que na pregação da palavra de Deus. Você vai acreditar mais no comentarista da JB ou da CBN ou de sei lá de quem, do que na palavra do Deus vivo. Mas olha o que a palavra fala para nós. Como eu disse, nós vamos ler muitos textos bíblicos nessa noite, mas se você quiser abrir só nesse, aí depois a gente vai embora e você não precisa mais abrir, porque vão ser vários. Romanos, capítulo 5, versículo 1 a 8. Romanos, capítulo 5, versículo 1 a 8. A Bíblia precisa ser esse combustível que vai botar aí esperança na tua veia. Não tem que ser uma festa, não tem que ser uma música boa, e hoje estava legal. Sempre tem sido legal, cada vez melhor. Graças a Deus, a galera da igreja estou muito feliz com o nosso ministério de música. Romanos capítulo 5, versículo 1 a 8 diz assim, é um texto um pouco mais longo. Tendo, pois, sido justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Já começa diferente do resto das pessoas, que tudo que elas não têm é paz. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E o que? Nos gloriamos na o que?
esperança da glória de Deus. Nós vamos nos gloriar, nós vamos nos alegrar, nós vamos ficar felizes diante de todo o cenário louco que está acontecendo. Em que? Na esperança da glória de Deus. Como eu disse domingo passado, eu fico muito feliz, porque a pregação de domingo passado e hoje, domingo que vem, são as melhores pregações da minha vida, porque não sou eu que prego, é a Bíblia que está falando para a gente, então é muito melhor do que o pastor Gustavo. Nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos aonde? Nas tribulações, porque sabemos o quê? Que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado o quê? Esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Que coisa gloriosa! A gente podia pregar só sobre isso nessa noite. Nós, até na tribulação, até no problema que eu estou vivendo, eu vou chegar para o meu Deus, eu vou olhar para aquilo que eu estou vivendo e vou falar: Senhor, eu te louvo, porque isso vai produzir em mim, no fim das contas, perseverança, caráter e esperança. A palavra de Deus nos dá esperança. E continua o texto: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos pecadores. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstrou seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. É difícil ter alguém que morra por um justo. Já pensou nisso? Você conhece algum amigo teu, alguma amiga teu que é justo, gente boa, aí de repente está numa situação lá que é você ou ele? Não precisa ser hipócrita. É difícil algum de nós decidir morrer por um justo. Imagina por um injusto. E a Bíblia diz que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos injustos, pecadores. Meus irmãos, a gente tem que sair daqui nessa noite entendendo que quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu leio, porque isso, da onde vem isso, pastor Gustavo? De que teologia? Não é teologia, isso não é estudo, isso é a palavra de Deus, é a Bíblia. Quanto mais da Bíblia eu tiver no meu coração, a gente falou domingo passado, eu vim a caráter hoje, né? Espada justiceira, dê minha visão além do alcance. É a vida do Lion que está ali falando uma frase que tinha que ser bíblica, essa frase. Ele tirou da Bíblia, ele colou essa frase da Bíblia. O cara pega uma espada e fala: essa aqui é minha espada, e ele pede para dar visão além do alcance. Se você lê a tua Bíblia, a Bíblia que você tem em casa, você não precisa pagar R$300, R$500 para ir na conferência disso ou daquilo. Você não precisa viajar até o Japão para ouvir o pastor ungido com óleo santo de Israel. Você não precisa. Você precisa lá no teu quarto, abrir a tua palavra, lá no teu quarto em secreto, botar o teu joelho no chão, e Deus vai te encher de esperança, numa esperança de um Cristo que morreu por você, mesmo sendo pecador, pecadora. Que coisa boa. A Bíblia, além de muitas coisas, ela nos dá esperança. Como eu falei na semana passada, por que a gente está fazendo isso? Às vezes a gente ouve e está acostumado com aquela musiquinha terrorista que a gente aprende na escola dominical. Cuidado, mãozinha no que toca, cuidado, olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Eu ficava desesperado com essa musiquinha, eu andava igual um robozinho, porque se eu esticasse a mão para cá, ia tomar um choque, sei lá, ia abrir um calabouço, eu ia direto para o inferno. Mas na verdade a gente fica com tanto medo, a gente às vezes pensa em ler a Bíblia por medo de ir para o inferno. Aliás, tem gente que se converte por medo de ir para o inferno. Meus irmãos, essa é a pior conversão que tem, porque você está botando Satanás num patamar muito mais alto do que Deus. Meus irmãos, inferno na terra é a vida sem a presença de Deus. Essa vida é um inferno, não precisa nem chegar lá. Se a gente tem a Bíblia e a gente começa a pensar igual o cara que começa a malhar e vira marombeiro, já viu? O cara era magrinho, fraquinho, todo mundo batia nele na escola, todo mundo fazia bullying e tal, não sei o que, dava os cascudos. Aí o cara descobre a academia. Aí o cara vai para a academia,
Sem contar os produtos que ele começa a tomar para ficar mais inchado ainda. Isso não conta. Eu estou falando só da academia. O cara descobre a academia, aí o cara começa, né? Aí vai no espelho, aí fica. Teus amigos são assim, o cara começa a malhar, aí já fica ali, prende a respiração, tal, vai se olhando, vira E aí, cara, o cara chega, depois que ele começa a malhar, vira um viciado em academia. Por quê? Porque ele descobriu o bem que aquilo está fazendo, e os amigos da escola agora têm medo de falar com ele. Você imagina, se você pensar no benefício que a Bíblia traz para você. E quando você pega Satanás e os diabinhos aí estão fazendo bullying em você toda semana, estão mandando uns negócios que você fica sem saber o que é desespero, é angústia, é ansiedade. Isso é bullying do diabo, entendeu? Você está sendo bullyingado pelo diabo, ele está mandando uns negócios para você. Aí você pega a Bíblia, você vai para a academia espiritual, aí você começa a malhar, aí você começa a ganhar força. Aí você começa a entender que a palavra de Deus é muito mais rica do que você imaginava. Aí você começa a ter esperança num Deus que morreu por você. E eu não entendo porque as pessoas não abrem a Bíblia para ler. Talvez porque ela acha que isso aqui é uma obrigação, que a minha escola dominical mandou. Mas isso aqui é a academia mais power de todas. É a palavra de Deus. Mas não é só isso. Como nós mantemos essa esperança? Romanos 15, versículo 4: pois tudo o que foi escrito no passado, foi escrito para quê? Para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos o quê? A nossa esperança. Tudo o que foi escrito nesse livro, e é esse livro que está falando, foi escrito para que nós mantenhamos a nossa esperança naquele que é o cabeça, que é Cristo, que é o dono da igreja. Amém? Mas a Bíblia não dá só esperança. O quinto ponto, porque os 3 primeiros ficaram na semana passada, a gente falou do quarto, agora está falando do quinto. E como eu disse, se você não viu isso, vai na internet, procura lá no site da igreja, está tudo lá. Quinto ponto: o testemunho do Senhor, a palavra de Deus, torna sábios os simples. A vida não é simples. A vida não é nada simples. E se eu chegar para você aqui e vender esse evangelho barato, que diz que você vai dar todo o teu dinheiro que você tem, que você não tem, e que como um passe de mágica eu vou te abençoar, e vai sair um coelho da cartola, e esse coelho vai se transformar num carro, isso não é verdade. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não é simples. A vida não é simples. A vida que nós vivemos é complicada, fruto de pecado, fruto de problemas, fruto de injustiça, fruto de principados e potestades que se escondem através da injustiça. A vida não é simples. Achar que a sua vida, pastor, é mole para você falar essas coisas. Você tem uma esposa bonita, tem mesmo, uma gata. Você tem uma vida tranquila, para você é mole. Quero ver viver a minha vida, para você ver, e de esperança eu não tenho nada. Eu não estou aqui sendo simplista com você nessa noite, porque a vida não é simples, mas o Evangelho é. Essa é a diferença. O Evangelho não é fácil, mas ele é muito simples. Viver o Evangelho não é ter uma vida fácil, mas tem tanta gente complicando o Evangelho, complicando tanta teologia, escondendo o Evangelho, a essência de quem é Jesus. Viver o Evangelho não é fácil, mas é muito simples. É pegar esse livro aqui e começar a falar: Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso entender quem é você, e eu tenho certeza do que eu estou falando. Deus vai se revelar a você. Você não tem teologia, você não tem curso, você não tem nem 2º grau completo, mas Deus vai se revelar a você. Tantos testemunhos de pessoas, meus irmãos, meu pai uma vez me contou um testemunho, que chegou um dos irmãos mais simples, de uma igreja que ele estava plantando lá em Nilópolis. Ele estava plantando uma igreja lá, e tinha um irmãozinho simples, o cara não tinha nem primeiro grau completo. Um português esquisito, errado, nós vai, tu fica, aquele cara que fala as coisas que... Ele chega, esse irmão, ele começa a pregar numa praça, e aí vem um médico, que é dono de um terreiro de Umbanda, do lado da igreja, e falou: agora é a hora de eu desmoralizar essa igreja.
E ele vê aquele irmãozinho simples, aquele irmãozinho que estava ali, uma roupa simples, pregando, e ele chega para aquele irmão e começa a apontar para ele, falando de questões teológicas do teólogo tal, do filósofo não sei quem, e disso e daquilo, e começa a apontar para ele um monte de coisa. E esse irmão, meu pai falou que esse irmão, ele era com a pele bem escura, ele falou, ele contando, meu pai, pastor, você sabe que eu sou pretinho, né, pastor? Mas o cara foi falando comigo, eu fui ficando branquinho, murchinho, branquinho, eu não sabia o que fazer. E ele olhou para aquele cara, e ele falou, não tem... Ele falou assim, eu não tenho nem condição de repetir a pergunta que ele me fez, quanto mais responder, porque eu não sei. E tudo que ele fez foi falar, Senhor, me ajuda. Senhor, eu sou simples, mas eu preciso que o teu nome seja glorificado. Foi tudo que aquele irmãozinho iletrado, sem primeiro grau completo, fez naquele momento. E Deus dá uma palavra para ele. Deus chega para ele e fala para ele falar o seguinte para aquele moço. Ele falou, olha só, e ele falou isso no meio da praça lá, naquela época culto em praça era mais moda do que hoje. Ele chega para o cara e fala assim, eu não sei nem repetir a pergunta que você me fez, quanto mais responder, mas eu sei que o teu filho, que está na tua casa, viciado em cocaína, que não tem esperança, que não tem mais vida, que você já gastou toda a tua fortuna com ele nunca tinha visto o cara na vida. Eu sei que esse filho, se render aos pés do Senhor Jesus, vai ser liberto. E aquele médico todo grandão, cheio das filosofias, desaba a chorar, e se ajoelha no meio da praça, e se converte, e fecha o terreiro dele de Umbanda, e vira um pregador da palavra de Deus. Porque um homem simples, que não falava português direito, foi usado por Deus para tocar no mais íntimo dos problemas, no mais escondido dos problemas daquele médico. E o nome de Deus foi glorificado ali naquele lugar. Atos 17, versículo 10, conta uma história de uma das viagens de Paulo. E ele vai para um lugar e diz assim, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram aonde? Na sinagoga. E diz a palavra, os bereanos eram mais nobres do que os outros. Por quê? Pois receberam a mensagem com grande alegria, examinando todos os dias as Escrituras, para saber se tudo era assim mesmo. Por que eles eram mais nobres? Porque eles eram mais ricos? Porque eles eram mais legais? Não, porque eles ouviam as coisas que Paulo e Silas falavam, e iam para a palavra, iam para as Escrituras, para examinar se aquilo tinha a ver. A sabedoria dos simples vem através das Escrituras. Sabe qual é o problema de hoje em dia nas igrejas? E eu não falo aqui se você não é crente, se você entrou aqui pela primeira vez, você está acima desse problema. Agora, se você é crente, se você está aqui e vai na igreja, talvez você tenha vivido esse problema. O problema das igrejas de hoje são os gurus espirituais. Está cheio de guru espiritual nas igrejas de hoje em dia, ainda mais com a internet. A igreja está cheia de guru. O cara que sabe tudo. É óbvio que a Bíblia não responde todas as nossas perguntas como, o que eu vou fazer, que cor de roupa eu vou colocar hoje para ir para a igreja. A Bíblia não te responde a cor da roupa. Mas a Bíblia é muito clara. Salmos 19, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Está cheio de gente hoje que fica com aquele pensamento de guru. Não, porque vou pegar um exemplo de um pastor que eu até gosto, que é o Ed René. Hoje está cheio de fã do Ed René, e que o Ed René tem uma palavra que vale mais do que a Bíblia. Não, porque o Ed, aí fica até íntimo, né? Porque o Ed disse. E aí fala o que ele falou. Não, porque o Caio Fábio, isso e aquilo. Porque fulano de tal. E porque fulano, porque Beltrano. Não, porque o pastor tal. E aí vive uma vida de tabelinha. De sabedoria por tabelinha. É engraçado que tabelinha nunca funciona, né? Até na parte de engravidar, se você é casado, você sabe, quer ter filho, quer fazer um neném,
usa a tabelinha e você vai engravidar sua esposa. Tabelinha não funciona nem na parte biológica, quanto mais na parte espiritual. Aí você vai viver uma vida espiritual de tabela. A tua sabedoria vem da frase do Facebook que você leu, ou então daquele grupo do WhatsApp de crente, que você fica ali naquele grupo, está doido para sair, mas fica ali só porque de vez em quando um guru espiritual coloca um comentário bacana, aí você pega aquele comentário, não, esse comentário aqui eu vou guardar para mim, porque esse comentário aqui eu vou usar, aí todo mundo vai achar que eu sou crentão, não vou dizer quem é, eu vou, quando tiver aquela discussão, que eu nem sei do que os caras estão falando, eu lanço esse comentário. Aí pronto, o cara sabe da Bíblia. Isso é coisa de quem busca guru espiritual. Meus irmãos, pastor Ed René é uma referência para muitos, inclusive para mim, eu gosto de muita coisa que ele fala. Mas a Bíblia fala que os bereanos, a igreja de Bereia, era mais nobre do que as outras, porque ouvia tudo. Você tem internet hoje, você ouve pregação lá no Japão, daqui a 2 mil, ao vivo até. Mas está aqui, ó, o crivo que vai te dar sabedoria, que vai fazer você simples do jeito que você é, se tornar um grande sábio. É a palavra de Deus, amém? Amém. Ficar vivendo atrás de guru espiritual não leva a nada. Provérbios capítulo 3, versículo 13 diz: feliz o homem que acha sabedoria, homem que adquire conhecimento. Feliz é aquele que acha sabedoria. Efésios, capítulo 6, versículo 17, nos fala do nosso 6º ponto. O 6º ponto de benefício que a Bíblia traz para a gente é um ponto imprescindível para você e para mim. Recapitulando, a Bíblia nos dá esperança, o testemunho da Bíblia nos torna sábios. Em 6º e último lugar nessa noite, o diabo é vencido pela palavra de Deus. Não é pela tua boniteza, pô pastor, não é. Não é pela roupa legal, não é pela igreja que você vai, não é pelo perfume que você botou hoje. O maligno é vencido pela palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 17. Foi daí que o Lion tirou a frase espada justiceira, dele visão além do alcance. Foi daí, ó. Pode ler. Tomai, pois, o capacete da salvação e o que? A espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Vamos nesse versículo de novo. Raquel, você pode me ajudar só nesse? Enquanto a Raquel vai colocar lá Efésios 6, 17. Meus irmãos, esse versículo é tão importante para a gente entender a necessidade de ler a Bíblia, não por obrigação, mas porque ela é o combustível que te faz andar. Efésios, capítulo 6, versículo 17. Quando chegar aí, a gente vai ler todos juntos. A espada é a palavra de Deus. Vamos ler? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o que? A palavra de Deus. Quem está com a Bíblia aí? Você está com a Bíblia aí? Pega a tua Bíblia aí. Pega a tua Bíblia aí. Tem iPhone vale, né? Porque a Bíblia no iPhone hoje vale. iPhone virou Bíblia, a minha também é. Vamos ler esse versículo agora, igual o Lion, né? Tomai, pois, o capacete da salvação e o que? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Você quer vencer o diabo? Você quer vencer o diabo na tua vida, nas tuas finanças, na tua casa, no teu trabalho, nos problemas que você está enfrentando? Tomai, pois, a espada da justiça, que te dá visão além do alcance, que é a palavra de Deus. Muitos cristãos que usam gurus espirituais estão fazendo, sabe o que? Pegando arma emprestada dos outros sem saber usar. Aí se dá mais mal do que bem. Porque aí o cara lança aquele comentário aí no grupinho, aí todo mundo acha que ele se deu bem. Aí vem o diabo e falou: opa, tá tirando onda. Então tá bom, vou mandar uma para ele e vai cair. E aí na segunda já não tem resposta, porque aquela espada era dele. É arma. Porque o apóstolo tal disse isso.
Não, porque isso é usar a arma dos outros. Usar texto pronto, comentário de Facebook, comentário de WhatsApp, é usar a arma dos outros. E nós vamos terminar nossa pregação nessa noite lendo uma pessoa que mostra pra gente na Bíblia que a gente não tem que usar a arma dos outros. Você chega numa academia, a gente está falando aqui de malhação espiritual, porque é isso, ler a Bíblia é malhar espiritualmente. Você chega numa academia pela primeira vez, você vê aqueles aparelhos da academia. O que acontece? Você não sabe usar. Aí tu vai olhar, não vai nem saber mexer. Tu não sabe nem, tu bota o braço, não sabe nem que tem que empurrar para frente, né? Não sabe nem que tem. Aí o cara não sabe, bota o último peso lá, aí fica ali, igual um desesperado. Olha pro outro lado, o maluco tá lá fazendo, ele não consegue, não dá nenhum. Aí, pô, eu vou embora, né? Não volto nem mais. Tá usando a arma errada, não sabe usar a arma. Quando o cara começa na academia, normalmente nem peso tem. Tem série que o cara nem peso bota, faz só com o peso do próprio aparelho. Aí depois bota 5 quilinhos, 10 quilinhos, é assim. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 38 a 40, mostra para nós um homem que aprendeu que não se deve usar a arma dos outros. Esse homem foi Davi. Davi chega para lutar com Golias, a maior luta que ele teve ali na mocidade dele, quando ele saiu do anonimato para a fama. Nunca mais foi o mesmo. Davi era um antes dessa luta e virou outro depois. Davi era um pastor de ovelha que não se dava bem com seus irmãos antes, virou o homem que Deus tinha escolhido oficialmente depois desse momento. Depois de muita coisa, ele vai lá, fala com Saul, convence Saul que ele podia lutar, aí Saul chega, beleza. Então pelo menos eu vou te ajudar, e faz o quê? Saul vestiu a Davi, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38 a 40. Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e vestiu uma couraça, e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. O cara que entrou na academia a primeira vez, começou a andar, porém nunca tinha experimentado essas armas. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois eu nunca experimentei. E Davi tirou tudo daquilo de sobre si. Eu fico imaginando essa cena. O rei resolve dizer: vai lá, Davi, luta. Então pelo menos eu vou te dar as armas, porque você precisa de uma espada, você precisa de um capacete, você precisa de um colete para você poder ganhar. Essas são as armas de um exército. Aí bota aquilo ali no cara, o cara não consegue nem andar, fica igual um robozinho. Chega, tira tudo. Ele falou: eu não sei usar isso. E aí vai lá, pega o quê? Pega as armas que ele tinha aprendido a usar, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 cestos do ribeiro, pôs-lhe no alforje de pastor que trazia e lançou a mão da sua funda e foi aproximando-se de Golias. Ele não quis usar uma arma que ele não sabia usar. Se a gente não manuseia isso aqui, a gente não consegue. Não sei se vocês já viram um vídeo do YouTube de pessoal aprendendo a lutar Kung Fu, ou então aquelas artes marciais que tem arma, tchaco, não sei o que. Aí o cara começa a manusear o tchaco ali, né? O tchaco é aquele que tem um pedaço numa ponta, outro pedaço na outra e a corrente no meio. Aí tem vários vídeos no YouTube, o cara começa a manusear e tal, daqui a pouco, pum, bate no lugar errado. Aí o cara fica desesperado. Vê a estrela até no terceiro céu, porque não sabe usar. E aí Davi larga tudo aquilo ali e fala: eu tenho uma arma que eu sei usar. Eu aprendi a ganhar urso, leão com essa arma que eu sei usar. João capítulo 15, versículo 7 diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A gente às vezes fica pedindo coisa para Deus e não ganha porque acha que Deus não ouve, porque Ele é malvado. Mas não é isso não. É porque Ele está com a gente, mas as palavras dele não estão com a gente. Porque as palavras do Senhor nos ensinam até o que pedir. As palavras do Senhor nos ensinam até quem a gente vai ser. A palavra do Senhor nos ensina a prioridade que a gente vai ter na nossa vida. A Bíblia nos ensina o como andar. E aí quando a gente começa a pedir, se nós estivermos nele,
tudo que nós pedimos nos será feito. Não adianta ter uma arma poderosa se a gente não sabe usar. Todo músico sabe muito bem do que eu estou falando. Não adianta dar o melhor instrumento para o músico se ele não gastar algumas horas na casa dele tocando, sozinho, conhecendo o instrumento, conhecendo os timbres, conhecendo os recursos. Você pode comprar o teclado mais caro que tem. Se o cara só souber fazer aquela musiquinha da propaganda, né? Pode ser um tecladinho de brinquedo e um teclado que custou 20 mil reais que vai dar no mesmo. Agora, se o cara estuda, se o cara aprende, se o cara entende o que tem ali, o cara começa a manusear aquilo e uma nota que ele deu, com um timbre bem feito, mudou a música. Mas é alguém que conhece o seu instrumento. Eu queria convidar você a orar nessa noite. Vou chamar o pessoal do louvor aqui para a gente orar. Meus irmãos, isso é muito sério. Às vezes eu falo em tom de brincadeira, mas é tão sério. Porque sabe o que está acontecendo hoje? As igrejas buscam gurus espirituais e Satanás está fazendo festa no meio da igreja, ganhando um monte de batalha, porque os gurus não estão lá e o pessoal está com uma arma poderosa na mão que não sabe usar. E você tem uma arma poderosa na tua casa, no teu telefone, no aplicativo, na internet, todo lugar que você quiser hoje você acha uma Bíblia. Só que a gente não sabe usar. E aí a gente não consegue nem mexer no aparelho ali da academia. E quando Satanás veio tentar Jesus no deserto, Jesus estava morrendo de fome, Jesus estava num jejum, Jesus não tinha o que comer, Jesus já estava no final ali. Jesus vence Satanás através da palavra. Ele não diz uma frase que não seja a palavra de Deus. Eu queria convidar você a orar nessa noite. E mais uma vez eu falo, como eu falei domingo passado, essas 3 pregações de domingo passado, de hoje e de semana que vem, são pregações para todos nós, são apelos que, a começar em mim, tem que se ajoelhar no altar e falar: Senhor, eu preciso disso na minha vida. Porque se tem uma coisa que a gente precisa, é ser conhecedora da Bíblia, da palavra de Deus. Mais do que teologia, mais do que o guru espiritual tem falado na internet. Precisamos ser crentes de Bereia, igual diz a Bíblia. O dia que a igreja em Botafogo estiver cheia de crente de Bereia, os pastores vão vir aqui pregar e vão falar: esse pessoal aí é mais nobre do que os outros. Eu quero ser chamado de nobre. Eu quero ser chamado de alguém que é bom. Eu quero vencer o diabo. Quem não quer vencer o diabo? O diabo tem te vencido? O diabo tem vencido a tua vida? Está faltando Bíblia. Está faltando manusear a arma que Deus te deu. E eu quero convidar você a vir aqui no altar nessa noite. Todos vocês que quiserem vir, porque essa é uma palavra para nós. E falar com o Senhor: Senhor, eu preciso dessa arma tão poderosa. Senhor, eu quero dedicar tempo. É mais do que um altar de pedir perdão, disso ou daquilo. Nessa noite é um altar de compromisso. Compromisso. Porque não adianta nada você chegar aqui e me perdoa aí, não estou lendo a Bíblia, né? Leio muito pouco. Não, é mais do que isso. É um altar de compromisso. É um altar de chegar aqui e falar assim: Senhor, eu quero me comprometer. Porque do lado de lá, de Deus, o compromisso já foi feito, a aliança já foi feita. Do lado de cá, do nosso, Ele está esperando a gente dar mais tempo, a gente se colocar no nosso quarto, a gente estudar mais o nosso instrumento, para a música que sair daqui sair bem tocada. Então eu queria convidar você a vir aqui no altar nessa noite e firmar uma aliança de compromisso com Deus. Acima da oração profética, que é boa, acima dos dons espirituais de falar em línguas e isso e aquilo que é bom, acima de procurar qualquer coisa e viver uma igreja cheia de coisa, o que eu quero pedir para você é assumir um compromisso com Deus, de ser alguém que manuseia bem a palavra dele. Senhor, eu quero dar mais tempo para a leitura da tua palavra. Senhor, eu quero dar mais tempo para a minha leitura. Eu quero conhecer mais essa arma poderosa. Eu quero entrar nessa academia espiritual.
e quero ser cheio dessa academia espiritual, quero ficar bombada, mas não de produto ou disso ou daquilo, mas da presença do Espírito Santo na minha vida. Se encher do Espírito Santo é se encher da palavra dele.